aprender sobre a formação das palavras. A formação das palavras se dá por meio de alguns processos. O primeiro deles é a derivação, né? Mas para entender derivação, primeiro você tem que entender que há palavras primitivas e há palavras derivadas. Então, por exemplo, feliz é uma palavra primitiva. Por quê? Porque ela não vem de nenhuma outra palavra. Então ela é primitiva. Infeliz e felizmente vem da palavra feliz, ou seja, são derivados da palavra feliz. Logo, feliz é a palavra primitiva, infeliz, felizmente, são palavras derivadas. É o mesmo exemplo de, por exemplo, pedra. Pedra, palavra primitiva, pedreira, pedrada, palavras derivadas. Então, o primeiro processo é por derivação, né? Só que existem vários tipos de derivação, né? Então, vamos lá. A palavra primitiva é primitiva, não tem processo de formação nenhum. Agora, a palavra derivada, eu tenho que fazer o seguinte: eu tenho que primeiro identificar o radical dela. Então, o radical dessas duas palavras vai do F até o Z, feliz. Agora, se eu acrescentar um prefixo ao radical, e aí eu lembro a vocês que prefixo é tudo que vem antes do radical, se eu adicionei um prefixo ao radical, eu vou dizer que aqui houve uma derivação prefixal. Ou seja, quando eu só tenho prefixo radical, derivação prefixal. Agora, se eu adiciono algo depois do radical, então eu tenho aqui um sufixo. Logo, eu tenho uma derivação sufixal. Então, esses são os dois primeiros tipos básicos de derivação, né? Lembrando o seguinte, que sempre quando você vai derivar uma palavra de outra, como você faz isso? Você faz isso acrescentando afixos, que no caso são prefixo e sufixo, ao radical dessa palavra. Continuando com os tipos de derivação, eu mostrei a derivação que é feita a partir do acrescentamento de um prefixo e outra feita a partir do fato de eu acrescentar um sufixo, né? Derivação prefixal e derivação sufixal. Agora nós vamos ver o caso da derivação da palavra que tem os dois, tem prefixo e também sufixo. Vamos lá, infelizmente, vocês já sabem que feliz, radical, o que vem antes do radical é prefixo e o que vem depois sufixo. Em anoitecer, como vem da palavra noite, noitada, né? Eu tenho radical que vai do N até o T. Antes do radical, prefixo. Depois do radical, sufixo. Então vamos lá. Essas duas palavras são formadas a partir do acrescentamento do prefixo e do sufixo. Agora, mesmo assim, elas terão classificações diferentes. Por quê? Percebam que, se eu tirar o prefixo aqui, fica felizmente. Continua havendo uma palavra. Se eu tirar o sufixo, fica infeliz. A palavra continua fazendo sentido. Então, sempre quando eu retiro um dos dois e a palavra continua fazendo sentido, eu digo que aqui houve uma derivação prefixal e sufixal. Agora, quando eu retiro um dos dois e não faz sentido, ó, anoitecer, fez sentido? Não. À noite, fez sentido? Não. Então, quando isso acontecer, quando eu tirar o prefixo ou sufixo e a palavra não fizer sentido, eu digo que houve uma derivação parasintética ou parassíntese. Então, essa é a diferença entre esses dois tipos de derivação, né? A derivação prefixal e sufixal. Se eu tirar o prefixo ou tirar o sufixo, ela continua fazendo sentido. É uma outra palavra com outro sentido. Agora,
Se eu tirar qualquer um dos dois e a palavra não fizer sentido, não parecer uma palavra completa, eu digo que é uma derivação parasintética. Para terminar os tipos de derivação, ou seja, do processo de formação das palavras feito a partir da derivação, nós terminaremos com a derivação imprópria e a derivação regressiva. O que é a derivação regressiva? É quando, ao invés de você adicionar algo à palavra primitiva, você retira algo. Então, por exemplo, se a palavra primitiva é dançar, dança é uma derivação regressiva. Em vez de acrescentar, eu tirei, né? Então aqui eu digo que houve uma derivação regressiva. Já na derivação imprópria, o que acontece? Uma palavra tem uma determinada classe, ou seja, ela é substantivo, adjetivo, verbo, e ela acaba sendo usada no contexto em que ela se torna de outra classe. Como assim? Verde costuma ser adjetivo. Por exemplo, a camisa verde, né? Adjetivo é a palavra que dá característica a algo ou alguém, né? Então, em a camisa verde, verde é a característica dessa camisa. Logo é um adjetivo. Mas já na frase, o verde do parque, né? O verde do parque era lindo, né? O verde aqui está sendo usado como substantivo, como nome de algo. O verde do parque. Então aqui houve uma derivação imprópria. Por quê? A palavra foi, uma nova palavra foi criada a partir da mudança de classe da palavra como ela é acostumada a ser usada, né? Outro tipo de formação das palavras é a composição. Nós vimos que na derivação há uma palavra primitiva e dela vêm outras palavras derivadas, como acrescentando prefixos ou sufixos ao radical, mudando a classe da palavra, ou então com a derivação regressiva, né? Agora, com a composição é diferente. Na composição, eu vou pegar duas palavras que têm o seu radical, têm o seu prefixo, seu sufixo, duas palavras completas, e vou juntar essas duas palavras, formando uma terceira. E aí nós vamos ter dois tipos de composição. Os tipos de composição são os seguintes: aglutinação e justaposição. Como eu sei a diferença entre esses dois, né? Perceba a palavra passatempo. Como eu disse, peguei duas palavras com seus radicais diferentes e uni, formando uma terceira palavra. Só que é o seguinte, eu uni essas palavras sem que nenhuma delas perdesse som. Nenhuma delas perdeu nenhum dos sons, nenhum dos fonemas dela, né? Diferente de aguardente. Em aguardente eu uni as palavras água e ardente e um fonema A foi perdido. Então ficou aguardente. Então o que acontece? Quando não se perde nenhum som de qualquer uma das palavras que foi usada para formar a terceira palavra, né? Eu digo que houve uma composição por justaposição. Agora, quando uma das palavras nesse processo de composição perder algum som, perder algum fonema, eu digo que houve uma composição por aglutinação. Então essa é a diferença. Justaposição, unir duas palavras sem perder som algum. Aglutinação, unir duas palavras com uma delas ou as duas perdendo algum som, algum fonema. Bem, eu falei da derivação e da composição, que são os dois principais processos de formação de palavras. Mas não são os únicos, né? Não são únicos. Eu também tenho o hibridismo e tenho a onomatopeia, né? O hibridismo é quando eu uso radicais de línguas diferentes. Então eu tenho automóvel. Auto vem do grego, móvel é um radical que vem do latim. Então quando eu tenho radicais vindos de línguas diferentes, eu digo que aconteceu aqui um hibridismo, né?
Agora, quando eu formo palavras a partir de sons, então tá lá um som que eu ouvi e eu formo uma palavra a partir de som. Então, por exemplo, zum zum, bang bang, toque toque, tudo isso eu chamo de onomatopeia. Então, a onomatopeia, além de ser um processo de formação de palavras, também é uma figura de linguagem, né? Eu também tenho, como processo de formação de palavras, a sigla e a abreviação, né? A sigla é quando você pega a inicial de cada palavra, né? E forma uma palavra só com essas iniciais. Como assim? Vamos dizer que eu formei o Partido dos Professores de Português. Então vai ser PPP. Essa é a sigla do Partido dos Professores de Português. Aí tem PT, PSDB, PSL, e aí vocês sabem, né? Além da sigla, eu tenho a abreviação. A abreviação é o seguinte, qual a diferença dela para a sigla, né? A sigla pega só a primeira letra de cada palavra. Agora a abreviação, ela pega o início da palavra, um conjunto de letras do início da palavra. Então, por exemplo, a abreviação do mês de fevereiro. Fevereiro. Agora, para indicar que houve abreviação, você vai colocar o ponto, correto? Então aqui nós temos, além do hibridismo, da onomatopeia, a sigla e a abreviação. Então, recapitulando, processo de formação de palavras que vimos hoje: derivação, composição, hibridismo, onomatopeia, sigla e abreviação. Espero que tenha entendido e vamos estudar.